Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Voz e Vez, o podcast do Instituto Mano Dal. Nós estamos lançando esse novo projeto justamente no mês em que o Mano Dal completa 12 anos. E nada melhor, do que estrear um projeto que está sendo feito com tanta dedicação, tanto carinho por todos nós. Nós traremos aqui convidados, para debater sobre o tema da inclusão e outros diversos temas também. Então a gente está super animado aí com esse podcast. E nesse primeiro episódio, pessoal, não poderia ter convidados diferentes. Estamos hoje aqui com Dudu do Cavaco e Leonardo Gontijo. Aê, Duduzão! Boa! Beleza, mano? Beleza! E aí, Dudu, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Rafael. Pessoal, eu queria começar agradecendo a vocês, pela presença. Eu acho que é muito importante pra gente que tá iniciando esse novo projeto, ter vocês aqui nesse primeiro episódio, que é um marco pra gente, esse lançamento. A gente tem muita perspectiva de que esse projeto será um sucesso e nós traremos muitas pessoas legais aqui, Léo, pra debater temas interessantes. Então, acho que vai ser muito legal, Du? Vai sim. E, Du, eu fiquei sabendo que antes de começar, você vai dar uma palhinha pra gente? Vou sim. E aí, o que você vai tocar pra gente? Ó, já começou com música, hein? Maracangalha. Olha! Bora! Boa, Dudu! É quente, Dudu, Arrasou, hein? E, pessoal, gostaria de começar perguntando a vocês, que algumas pessoas conhecem essa história, mas é legal falar novamente, até pra quem não conhece. Como que começou a história de vocês dois, essa relação de vocês de irmãos? Como que tudo começou? A gente conhece o Mano Dal hoje como é, mas a história é longa, Léo? É bastante longo. Primeiramente, parabéns, pelo projeto aí. Obrigado. Esses 12 anos. Tenho certeza que vai dar muita voz, muita vez pra muita gente, que é o nosso lema. O nosso lema é qual, Dudu? Trocar a palavra exclusão Pra oportunidade. Então a história é longa, A gente tá completando 12 anos, mas de relacionamento são 32, Dudu? Isso mesmo. Então, eu tinha um sonho, Essa história começa assim, eu tinha um sonho de ter um irmão ou irmã, porque eu tenho um irmão mais velho, eu tenho uma irmã mais velha, apanhava muito deles, que a diferença de idade era muito pequena, e eu ficava pedindo para meus pais para ter um irmão ou irmã para bater, para descontar, E porque não tava legal, tava apanhando demais e tal. E meus pais, não queriam ter mais filhos, já estavam com 3, e aí eu não pude realizar esse sonho e seguir minha vida. E aí em 1990, eu tava com 12 anos, 19 de 9 de 1990, sem planejamento, sem nada. E o Dudu nasceu, e roubou meu lugar de caçula, Dudu? Roubei, que eu queria na verdade, sabe, Léo? Chegando, fazendo bonito. Que isso, Du? E o Dudu roubou meu lugar de caçula e aí a hora da notícia não foi muito boa, É um dos pontos que a gente trabalha hoje, Passados aí 32 anos. Quem deu a notícia para nossos pais, Dudu? O doutor Pedro. E o doutor Pedro chamou meus pais, naquela época, falou que o Dudu não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos, Isso foi logo após o nascimento dele. Na hora da notícia, que é um dos projetos hoje do Mano Dal, Acolhimento, levar informação. Sim. Então tinha muito menos informação, e tal. E aí, o que a gente fala sempre é que diagnóstico não é destino, Porque a gente precisa projetar sonhos nas pessoas, E é um pouco que a gente faz hoje. E aí o Dudu me olhou, Dudu? Foi sim. Tem foto, tem tudo, Tem até um documentário que conta essa história. Como é que chama, Dudu, pra galera que quiser ver? No Compasso do Amor. Quem quiser ver tá no YouTube. E o Dudu me olhou, sem falar, obviamente, nesse nascimento, e falou: acredita em mim, com os olhos. E eu tenho uma teoria, que a gente começa essa reflexão aqui, que um ser humano precisa, que uma vez na vida, que alguém olhe nos seus olhos e fale: estou com você independente de. Independente de número de cromossomos, independente de orientação sexual, de cor da pele, classe econômica, E a gente tem hoje 33 milhões de brasileiros que não tem essa oportunidade. Então eu fui independente de Dudu, a gente sempre teve essa ligação, hoje também ele retribui, essa ligação. Então foi disso.
né? A gente fala sempre, eu falo que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Nem estava esperando o irmão, o Dudu nasceu, e mudou uma série de coisas na minha família, né? E hoje nós estamos aqui. Então a história começou em 1990 com esse olhar, né? Com essa situação que hoje a gente olha para trás e fala, pô, que bom que o Dudu nasceu. Que bom, né? E Léo, você falando aí dessa relação, né, que vocês sempre teve aí, né, como irmãos. Eu tenho um irmão com deficiência intelectual, que é o João, inclusive ele agora faz parte do Mano Down, né? Ele tá aí fazendo curso de informática, junto com o Dudu, inclusive, na mesma turma que o Dudu. Ele tá fazendo oficinas também. Então, Léo, agora eu tô vendo de perto, assim, tô vivenciando o quanto que isso é transformador, sabe? Eu tô vendo dentro da minha família, no campo social dele, como que isso está sendo muito bom para ele. E a gente, né, tem tempo que eu tô aqui, eu vejo todos os dias como que isso afeta as famílias, mas agora eu tô vendo de perto o quanto que isso causa realmente transformações, né, porque é transformador. E às vezes as pessoas acham que é alguma coisa, uma atividade ali que ele faz, uma oficina, mas para ele é muito importante. Tá ali, tá sendo inserido na sociedade, nos espaços, né? Futuramente, quem sabe, no emprego aí, né? Uma oportunidade. Então, é um projeto, né, Edu, muito importante, que hoje nós estamos com quantas famílias, Léo? Então, né? Começou desse amor do Dudu, a gente sempre foi muito próximo, né, Edu? Acabou que os meus irmãos mudaram de cidade, né? Mudaram outro lugar, e sempre eu e o Dudu ficamos muito próximos, né? E aí eu sempre apresentei, apesar da diferença de 12 anos de idade, sempre apresentei meu irmão para o mundo, né? A gente fala sempre aqui no Mano Down que a gente só muda um preconceito com um novo conceito. Então, meus amigos, como é que eu cumprimento seu irmão? Não sabia, né? Porque nunca convivia, por isso que a gente luta aqui pela educação inclusiva desde novinho. Então a gente sempre foi muito próximos, né? E eu vendo essa evolução do Dudu, então a gente divide em 3 fases. E aí eu me formei, né? Formei em Direito, formei em Engenharia em 2001. E recebi um convite para sair de Belo Horizonte. E eu era muito próximo do Dudu, né? Já tinha quase 18 anos que a gente estava junto, né, Du? Isso. E aí eu fiquei pensando, vou, não vou, acabei indo. Eu fiquei 8 anos fora de Belo Horizonte. E todo final de semana que eu vinha, eu brigava, entre aspas, com meus pais. Pai, mãe, Dudu tá muito sozinho, faz alguma coisa e ir embora. Na época não tinha muito celular, não tinha nada disso, eu tava lendo muito no interior, né? E trabalhava. Falei, cara, eu tô terceirizando responsabilidades. E aí fiquei pensando, tava lendo muito, né? E aí no aniversário do Dudu de 18 anos, né, Du? Isso, não. Tá com quantos anos agora? 32. No aniversário de 18 anos eu voltei. Foi a primeira vez que foi uma das viradas aí da minha vida. Eu voltei, chamei meus pais, falei, pai, mãe, tô voltando. A partir de agora eu vou interferir na educação do meu irmão. Porque talvez vocês vão morrer antes dele. Então você abriu mão de tudo, né, que você estava fazendo lá. Isso, estava numa carreira executiva e etc, né? E aí minha mãe, nossa, é doido, aquela coisa, né? Como é que você vai viver? Na época eu não era casado. Então essa foi a grande mudança. E a partir de 2008, então, eu e o Dudu ficamos mais próximos. E aí nós começamos a lançar, né, o embrião do projeto Mano Down, que não era instituto nem nada, né, Edu? E começamos a cuidar especificamente mais pro Dudu, né? De tirar ele de casa, de levar ele nos shows, né, Edu? Antes eu não te levava, você ia? Não. Como é que você vai hoje pros lugares? 99 Pop, Uber, Cabify, qualquer um. E a autonomia é maravilhoso. Então, né, aí eu comecei a entender esse contexto, né, e vale aqui ressaltar, e eu chego lá nas fases, que quando o Dudu nasceu em 1990, né, a gente vem buscando dados, a expectativa dessa turma era menos de 25 anos. Hoje já é 63, né, 60, 63, então vem melhorando. Porém, a alfabetização, que em 1990 era menos de 10% das pessoas com deficiência intelectual, hoje se mantém. E tem 2 dados estarrecedores, né, que justificam a nossa existência. O primeiro é que 70% dos pais homens ainda abandonam um filho com deficiência, né, intelectual, hoje ele completar 5 anos de idade, e 73% da geração do meu irmão são abusados sexualmente. Então comecei a deparar com isso, né, Dudu? E comecei a conviver em outras instituições, entender esse cenário, né? E comecei a ver os amigos do Dudu. E aí, então, em 2011, era aniversário do Dudu, eu falei, pô, já tinha feito cartas para ele, poesias, né, uma série de coisas. Eu falei, o que eu vou dar pro meu irmão para expressar os sentimentos para ele? Eu falei, vou escrever um livro. E aí que surgiu o primeiro livro, né, tá até aqui, o Mano Down, como é que chama o título, Dudu? Mano Down. Relato de um irmão apaixonado. E aí era mais um presente apenas pro meu irmão, despretensioso, né, e tal. E aí deu uma repercussão muito grande. E a partir disso nós fundamos então o projeto Mano Down. Então nós começamos a ir nas maternidades,
fazer esse acolhimento, né? E muitas vezes a gente, né, Dudu, nos hospitais, a gente era muitas vezes o primeiro a dar parabéns, né, por uma vida que nasce. Então muitas vezes nasce uma pessoa com deficiência intelectual, todo mundo se afasta, né? E aí eu tenho a convicção, é minha, que o Dudu e todos os outros aqui melhoram o mundo. Então a vida do meu irmão importa, como todas as vidas importam, né? Então a gente ainda insiste em classificar vidas. Então nós começamos, então, embrionariamente, indo nas maternidades, seguindo a carreira artística do Dudu, né? Potencializando ela, e lançamos um projeto Manudal que especificamente era apenas para os jovens amigos do meu irmão. Então, o Manudal começou para tirar os amigos do meu irmão de casa, tudo aquilo que a gente vinha fazendo com o Dudu, fazer com outras pessoas, né, Dudu? Então a gente ia pro boliche, ia pro Mineirão. A primeira vez que você beijou foi aonde, Dudu? Observatório. Foi na boate, aí todo mundo parou, né? A boate parou, o DJ parou, me lembro muito bem, né, Dudu? Sim. Falou, seu irmão beija, falei, você beija. Então a gente fala, né, que representatividade importa. Então começou isso em 2011, né? Então essa foi a primeira fase do Manudal. Aí teve uma outra virada na minha vida, que aí eu refiz minha vida profissional, né, e fazia o Manudal Multis no final de semana, né, e levando os meninos, era uma coisa mais de lazer, tirar de casa essas coisas. E aí eu me refiz, refiz minha vida profissional e cheguei a ser diretor de uma empresa, né, de consultoria e tal, e estava ganhando muito bem. Aí eu já estava casado, já tinha duas filhas, né, a Eduarda e a Laura, e aí eu estava com um padrão de vida alto, aquela coisa toda. E aí eu comecei a ter um dilema profissional, porque os meus valores não estavam batendo com os valores da empresa, né? Fazer algumas coisas, que é aquela coisa social, Léo, você tá diretor de empresa, você não vai mudar pro Belvedere, você não vai trocar de carro, então aquilo foi. E no final de semana eu tava felizão, fazendo as coisas, pagando pros meninos, indo nos espaços. E eu fiquei naquele dilema 2 anos, então eu tenho até uma palestra sobre isso, né? Eu levei durante 2 anos uma vida 5x2, 5 dias esperando o final de semana, 11 meses esperando as férias, ganhando bem, mas agora eu já estava com a família, porque quando eu voltei em 2008, eu voltei para não tinha nada, né? E aí com um padrão de vida alto, cara, aí eu fiquei nessa, fiquei triste e tal, um dilema, aí eu não aguentei em 2015, então eu dedico, aí nós formalizamos o Manudal, né, que aí com o CNPJ, aí virou Instituto Manudal, e desde então eu dedico integralmente a isso, né? Então essa foi a história, e aí a partir de 2015 nós começamos a atender mais jovens, e começamos inicialmente com bebês, né? Que aí hoje que a gente é o nosso principal público hoje aqui em 2023. E Léo, você falou aí da sua família, né? Das suas filhas. Durante todo esse percurso, né? Que você passou aí do Instituto Manudal, com o Dudu também, qual foi o papel das suas filhas, da sua família, da sua esposa nesse processo? Cara, fundamental, né? Assim, eu contei no início, né? Que é interessante, né? Que muitas vezes as pessoas mais próximas, quando você tem um sonho, alguma coisa, não acreditam tanto, né? Precisa talvez gente de fora, igual eu falei, chegou pessoas que eu nunca vi na minha vida e tal, né? Que acreditam em você, né? Que a gente sempre fala assim, independente que acreditam em você mais que você mesmo, algumas vezes, eu acho que isso muda vidas. Então, né? As minhas filhas, né? A Eduarda e a Laura, então é nesse sentido os meus sonhos, né? Que elas lutem por aquilo que elas acreditam, né? Elas podem sonhar, voltando, tem várias pessoas que não podem, 33 mil, mas para eu falar para elas fazer o que elas acreditam, primeiro eu tenho que fazer comigo, né? De novo pelo exemplo, né? Eu segui uma bolha social ali e não estava feliz, podia estar seguindo o padrão, eu falei, não posso, vou tentar, até para tentar mostrar que é possível para outras pessoas, né? A Carol também, né? Sempre apoiou, né? Foi vários desafios, até porque baixar o padrão de vida, uma coisa eu estar sozinho, como eu disse, outra coisa, então ela sempre apoiou, né? Sempre acreditou, né? Vendo essa perspectiva, sonhando junto, apoiando, acho que tudo isso é fundamental. Bem, eu sempre falo para os meus amigos, amigas e familiares, né? E todo mundo sabe também, naquele momento não foi nada fácil. Foi um susto realmente, porque a gente aqui no Brasil, a gente ainda acha que ONG é só essa questão assistencial, que não vai ter futuro, não só que eu falo financeiramente, não, da própria instituição. Então, quando eu lembro direitinho, a gente estava no nosso apartamento, na cozinha, e ele começou a desenhar o que ele pensava do Manudal. E naquele momento eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu senti que eu tinha que dar força como esposa, né? Eu tinha que acreditar num sonho e eu sempre via isso nele, o que ele queria para a sociedade, o que ele queria fazer de diferença. Ele não está aqui só de passagem. Então, apesar do susto, eu tinha que confiar nele, eu tinha que acreditar nele.
Se eu, como esposa, não fosse acreditar, quem queria, né? Para a sociedade já foi tão difícil, para a gente também foi. Mas se em casa ele não tivesse esse apoio, eu acho que ele não teria conseguido. Então, eu falo que foi difícil, mas ao mesmo tempo eu ver o que a gente percorreu, né? De um estilo de vida que era diferente. E do início do Manudal, né, quando a gente começou, eu vejo um crescimento pessoal também. Porque quando a gente começou, o Manudal, quem vê hoje o Manudal, né, eu até brinco com o pessoal, falo assim, nossa, o Manudal tá rico, o Manudal não precisa de apoio. E não é assim. A gente sempre precisa de apoio, a gente construiu isso tudo, mas agora a gente tem que manter. Mas isso hoje, antigamente a gente não tinha nem sede, a gente não tinha um espaço, era só ele, o Dudu, e ajudando em publicidade. Então, assim, a gente realmente começou do zero, com o apoio de pessoas. A Bruna também é uma pessoa que nos apoiou também desde o início, e eu tenho uma enorme gratidão. Então, assim, a gente olhar para trás e ver o que a gente percorreu é muito gratificante. E eu vejo, eu como publicitária e enfermeira, eu vejo que as duas formações minhas, que todo mundo brinca, nossa, você fez 2 cursos, sim, fiz 2, mas eu vejo que os 2 eu encontro aqui no Manudal, então eu também me encontrei aqui no Manudal. Eu sou muito feliz de estar aqui no Manudal. E ver o crescimento, né, do meu marido em si, de criar uma instituição do zero e impactar tantas vidas hoje, e conseguir manter isso, conseguir, né, estar com a família, eu fico muito grata a toda essa história. Então a gente precisa sempre dessa rede de apoio, né? A rede de apoio, sem ela a gente não consegue nada, né? A gente fala sempre, né, que 1 mais 1 tem que ser sempre mais que 2. Então eu agradeço demais, né, a elas que sempre estão junto, né, vivendo passo a passo dessa trajetória e incentivando e atuando, né, sonhando junto. Eu acho que um time é isso, é assim que a gente ganha o jogo. Inclusive a Carol, né, que foi a responsável por criar a logo, a marca. Verdade, né? Então ela sempre apoiou, né, então ela formou em publicidade, formou em enfermagem, então ela sempre dá esse suporte, hoje está aqui conosco, né, trabalhando. Então foi ela que idealizou a flor, né, dos 12 anos. Tem até um porquê, né? Talvez é bom pegar um vídeo com ela, para ela contar, né, como que surgiu essa pétala aí. Foi uma inspiração muito legal, as cores, né? Que hoje já é uma marca que a gente vê, o podcast também tá inspirado nisso. Bem, há 12 anos atrás eu criei, né, a marca Manudal. E no momento que o Leonardo me passou esse desafio, eu sou publicitária, né? Já atuava na área há um tempo. O que me veio à mente, primeiramente, é a parte da diversidade. Por isso a cor tem 3 cores, né, na pétala assim, da flor que ela representa. E eu pensei nisso, então as cores representam essa diversidade. A parte, né, de imagem, ela representa a flor, que é a natureza, que eu acho que a natureza é a base de tudo, né? E a natureza explica tudo. E ela é diversa. A gente não tem um tipo de flor, a gente não tem um tipo, né, de animal, um tipo de planta. Então eu quis colocar a natureza também nessa marca, representando também a diversidade. E além de representar uma flor, ela representa um boneco. Eu não sei se todo mundo já percebeu isso. Mas a parte de cima, que é amarela, é como se fosse a cabeça, as 2 pétalas em laranja, os bracinhos e os pés, as pernas, na verdade. Então, representando um boneco em movimento. Por quê? Porque a inclusão não pode parar. A gente sabe que a gente vive numa sociedade preconceituosa ainda. Eu vejo um grande avanço, né, assim, da sociedade, das pessoas com relação a isso, mas a gente tem que correr contra o tempo. E a logomarca, ela é um pouco inclinada, justamente mostrando esse movimento. Então, quando eu criei essa marca, eu pensei em todos esses conceitos. E pensei então na diversidade, na natureza, no movimento e em cores vibrantes também, para mostrar a energia que a gente tinha, né, para fazer isso. Então é isso, né? Cada um trazendo suas habilidades, né? Então, de novo, né, um grupo de pessoas, cada um com suas singularidades, porque a inclusão pra gente é legitimar cada pessoa como ela é e não como gostaríamos que fosse. Né? Estou pegando aqui. Dudu, você mudaria alguma coisa na sua vida? Eu não. Você é feliz?
Muito feliz. Trocaria nada? Nadinha. Então, assim, né, legitimar cada pessoa como ela é, né? Então, eu acho que a equipe é isso, família também traz isso. Então, a gente vai ter muitas histórias para contar, tem muitos personagens. Hoje foi eu e Dudu, né? Mas o Mano Dal é feito hoje de muitas pessoas e espero que esse podcast, né, esse projeto que vocês idealizaram, possa ouvir várias vozes e dar vez para muitas pessoas. Então, aí você fala de oficialização. Foi o que marcou o início da estruturação do Mano Dal? Foi quando vocês foram para a primeira sede? Como que foi assim os passos? Não. 2015, cara, então o que aconteceu? Né? 2015 eu abandonei tudo, então eu dedico à instituição desde 2015. Sim. E aí, cara, eu tava estudando muito e comecei, né, a refletir. E aí, em 2015, eu vendi meu patrimônio todo. Então foi uma decisão difícil, né? Porque eu já tinha família, baixei o meu padrão de vida, vendi apartamento, aquela coisa toda, pra dar oportunidade pra essa turma, né? E aí o Mano Dal surgiu então muito com voluntariado. Então eu acreditava nisso, acreditava veementemente nisso e tal, papapá, era só isso que eu pensava. Então, beleza, e ia pagando para as coisas, não tinha sede não, fazia as coisas na garagem no lugar que eu alugava, ou nas praças e tal. Aí chegou 2017, então nós fizemos até 2017 esse percurso. E aí foi uma mudança, né, que você perguntou, o que aconteceu em 2017. Um amigo meu, o Camilo, que hoje inclusive é conselheiro do Mano Dal, ele estava na Europa, né, ele estava estudando Impacto lá, né, do Camilão, né? Isso mesmo. E aí ele me ligou e falou, Léo, pô, legal, cara, eu tô vendo sua história aí, você já vendeu tudo, cara, vocês estão impactando pessoas, tô vendo a carreira do Dudu e tal, mas, cara, você não tem mais dinheiro. Como é que você vai viver? E aí eu falei, não, Camilão, tá tudo certo, é assim mesmo, acredito nisso, é só o voluntariado e tal. E aquela coisa, né, no voluntariado, você chamava um professor, ele não recebia, no outro dia ele ia embora. Não tinha aquela constância, né? E o que você ia fazer? É muito bom e tal. E aí o Camilo, então, me apresentou um cara que recomendo aqui nessa inauguração, que é o Dan Palota. E o Dan Palota, junto com o Camilo, mudaram a minha cabeça, né? Então, até 2017, eu acreditava veementemente no voluntariado. E a partir disso, porque o Dan Palota me fez uma pergunta junto com o Camilo, perguntando, Léo, se você tivesse 100 mil doses para curar o câncer, o que você faria? E eu de pronto respondi, eu daria para um pesquisador sério. E o Dan Palota e o Camilo mostraram que não, você tem que botar na Rede Globo. Porque eles mostraram que os problemas sociais não são resolvidos no mundo e no Brasil, porque fica um idealizador, como eu estava, se mata, dá tudo, ele cansa, aí ele não tem sucessão, ele vai morrer. Não tem visibilidade, né? Começa de tarde, o rádio te dá espaço 4 horas da manhã, e aí, cara, então eu mudei. Então a partir de 2017 foi a grande mudança do Mano Dal, foi quando a gente sonhou com a primeira sede. E hoje a nossa equação desde lá é paixão mais gestão é igual mais impacto. Então tem que ter paixão, a gente não mudou isso, mas a gente começou a colocar racionalidade de gestão. E aí a gente vem, então hoje os voluntários vêm para somar, né? A gente acredita na força do voluntariado, mas eu mudei meu pensamento e hoje eu quero, né? É um dos sonhos declarado meus e para todo mundo que está aqui, é viver do terceiro setor. É que as pessoas e as melhores cabeças possam viver, mas tem que ser remunerado por isso. Então foi essa grande mudança, 2017, a partir disso a gente mudou, tiramos pessoas e viemos nesse processo de profissionalização até chegar hoje no ecossistema. Ah, sim. E qual que foi o cenário o que mudou, né, claro, muito positivamente, após a nova sede? Vocês expandiram os atendimentos? Aí a gente começou uma pequena sede, nós alugamos uma sala apenas, que era no Café com Dança, que era no Alto Barroca, então a gente alugou só um pedacinho, começamos a fazer lá parcerias e tal, e era muito ainda para os jovens, né? Zumba, né, Dudu? Isso. Você começou lá, né? Foi. Zumba, capoeira, e aí, cara, aí a gente começou a ver, né? A gente quer trocar a palavra exclusão por oportunidade, nós precisamos que a nova geração tenha mais perspectiva, né? Minha mãe, para encontrar alguém com Down, demorou muitos anos. Né? Então, se vê uma pessoa, a mãe vê um jovem, isso muda a perspectiva. Meu filho vai ser alguma coisa. Então a gente começou a desenvolver a nossa metodologia. Aí a gente deu um passo, alugou a casa inteira, que era só do Café com Dança, e eles mudaram para outro lugar, nós ficamos lá. E aí nós demos um grande salto, que é para chegar no ecossistema, que foi 2021, né, para construir o que a gente está aqui hoje, né? Então teve essa mudança, então a gente começou a nossa sede. Aí começamos a atender intervenção precoce, atender mais famílias, né? Nós chegamos lá até 300 famílias na Rua Japão, né? E depois nós viemos para cá para atender mais gente. Você falou da metodologia, né? Como e por que foi criada a metodologia, que é a do desenvolvimento potencializado? É isso. Então, assim, o seguinte, né? Aí com o Dudu, né? Então, a gente divide aqui o Mano Dal e tem a carreira do Dudu artística.
Então são duas coisas distintas, mas que muitas vezes se confundem. Então, eu como irmão fui potencializando o Dudu, né, Du? Levar o Dudu nos lugares, aí nós conseguimos gravar o CD dele, dar visibilidade, fomos em vários programas e nós começamos a usar essa visibilidade para acolher mais famílias, aí entrou a rede social, né, e aí muita gente começou a entrar em contato, né, Du? No Facebook e tal. E aí, cara, aí eu rodamos muito. Então a gente rodou muito lugar, eu viajei muito, né, procurando, e a gente conheceu muitas coisas. Então, a gente foi pegando tudo que a gente viu de melhor para criar uma metodologia, que a gente chama de desenvolvimento potencializado. Então é sabido, né, pela psicologia, pelo desenvolvimento humano, que o máximo desenvolvimento humano de uma pessoa perpassa por ela mesma, pela família, leia-se família ampliada, pelos profissionais que estão em volta dela e pelo entorno. Então, antigamente genética era destino. Hoje a gente trabalha com a epigenética. Então eu fui estudando a epigenética. A epigenética mostra que a genética existe, mas o ambiente muda comportamentos. Então, eu comecei a perceber que a maioria das instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência intelectual, e eu também tinha essa mentalidade, era muito feia. Porque qualquer coisa serve, né? A mãe não tem nada, qualquer coisa, então tem que ser feio. Então eu falei, não, peraí, vamos ter um negócio bonito? Tem que ser bonito. Por quê? Para a pessoa chegar aí... Com qualidade, né? O ambiente muda comportamento. Então a gente foi desenvolvendo essa metodologia. Essa metodologia a gente trabalha a singularidade. Todo mundo que chega no Manudal tem que sair do ponto A para o ponto B singularmente. Então não tem comparação, cada ser humano é único, né? A gente acredita nisso. E a gente aí eu comecei a perceber o seguinte, tinha muita clínica, e a gente falou, vamos fazer tudo no mesmo lugar? Porque o importante não é só o atendimento do bebê lá na intervenção precoce. A mãe tem que ver um jovem. Isso tudo aqui é pensado. Foi tudo pensado. Ela chega aqui, tá lá no atendimento, ela vê, a gente tem 8 funcionários com deficiência intelectual, ela vê um Dudu, ela vê um João, ela vê qualquer pessoa, ela fala, pô, meu filho vai andar. E a família, se a família começar a pensar assim, muda toda a perspectiva pro filho. Sim. Então foi tudo isso pensado, então a nossa metodologia vem avançando, né? A gente vem entendendo, agora a gente tá colocando nutrição, tudo aquilo que conecta, né, para a melhoria do desenvolvimento humano, a gente quer, e a gente está empacotando isso e mostrando com resultados, relatórios, que tá dando certo, né? E é isso que a gente quer, e comprovando essa tese, a gente quer expandir isso pro Brasil inteiro. Né, Edu? Isso. E uma coisa que eu tenho assim, curiosidade de saber é que um fator que foi muito importante, né, na visibilidade do Instituto Manudal, do Dudu, de você também, que foi a participação de vocês lá no The Wall, do Luciano Huck, né? E como que isso impactou, assim? Você acha que isso foi um grande passo, assim, de visibilidade para vocês no Instituto Manudal? Foi sim, cara. Teve vários momentos, assim, né? A gente teve a oportunidade, primeiramente, de participar. A gente organizou junto com a Silvia um programa, né? Eu acho que era um programa da Xuxa na Globo, não sei, eu esqueci o nome. E a gente... Era Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí nós escrevemos um projeto. Aí, coincidentemente, a gente conhecia a produtora lá, que morava aqui em Belo Horizonte, a Silvia, até um podcast. E aí a gente pacotou esse programa, entregamos pra ela. Falou, pô, por que não faz um programa falando da síndrome de Down, levando iniciativas e tal, levando bandas e tudo mais. E aí, então, deu uma visibilidade legal, né? Isso, se não me engano, foi 2013, por aí, né? Aí nós também... Aí teve a questão do The Wall, né, cara? O The Wall, então, é um programa que aí já estava numa outra fase, né? E foi muito legal porque é o seguinte, a gente podia levar, é um jogo que vale dinheiro, é um jogo de estratégia, né? E aí a gente podia levar qualquer pessoa, porque, né, eu tava lendo, o Manudal precisa de dinheiro, sim. E aí o Dudu, falei, pô, tem que levar o Dudu. Então foi a primeira vez que uma pessoa com deficiência intelectual pisou num palco e ficou lá 1 hora. Então isso muda tudo, então isso foi deliberado, a gente fala que inclusão é intencionalidade. É intenção, né? Então botar o Dudu lá nós não ganhamos tanto, mas o Dudu ficar lá 1 hora mudou perspectiva. E isso é recente, né? Então, até então ninguém... Nunca tinha ido 1 hora num programa de rede nacional, né, Du? Você gostou de participar do The Wall, queridão? Então. E aí o Dudu fica lá, conversando com o Luciano Huck, olha o tanto de família que viu, né? Só que aí tem um outro lado da moeda, só um parênteses aqui, vale pra galera refletir, porque é o seguinte, né? Teve essa repercussão toda, mas as doações do Manudal caíram. Caíram. Né? A gente também, então, esse processo de profissionalização que a gente fala de gestão, paixão mais gestão, então tem muita gente que quer, né? E aí nada contra, eu também pensava assim até 2017 e não vejo demérito. As pessoas querem doar um pratinho de comida pro Dudu. Então, eu tenho um sapato velho isso é super importante. Então, eu também aceitava isso. A mudança que a gente vê a partir de 2017, fala assim, não, peraí, não é qualquer coisa que serve.
Não é qualquer coisinha que tem que chegar. Então o que a gente luta hoje é muito bom dar um prato de comida pro Dudu, é muito bom dar um sapato pro fulano. Mas será que se não me desse o dinheiro, acreditando na pessoa que está à frente de um projeto, aí eu consigo contratar você, eu consigo contratar captadores de recursos, eu consigo tirar voluntários e remunerar, e com isso eu consigo impactar mais gente. Então essa foi a mudança, entendeu? Eu falo assim, ó, é buscar apoiadores, né? Que às vezes o cara quer dar um pratinho de comida que é super importante, mas às vezes sobra. Eu tô precisando de gente para pagar e que vai gerar muito mais 50 pratos de comida. Essa é a mudança na gestão que a gente fala. E aí coisa a gente consegue impactar mais gente. Então a gente fez um outro case, né? Então caiu a doação porque as pessoas falam assim, vou dar dinheiro pro Léo e pro Luciano Huck. Que não tem nada a ver. Então ainda tem essa cultura ainda, né? Não, quero dar o dinheiro com um copinho de água. Mas peraí, eu quero dar o dinheiro pro Léo acreditando num projeto, como qualquer empresa. Você dá o dinheiro, acredita, eu sou cobrado, eu tenho que usar bem, eu tenho que otimizar. Outro fato que aconteceu, né? Que a gente conseguiu uma mídia com todos os aeroportos do Brasil, uma parceria gigantesca em 2011, falando do Legado 21, que é um dos nossos clubes de benefício. E aí caiu também a doação. Falou, vou ficar pagando para eles fazerem propaganda? Então o que a gente conclama, né, as pessoas, e não tem nada errado, que o voluntário é lindo, mas é confiar nas instituições, né? É dar e cobrar. Fala assim, eu confio no Léo, eu sei que ele vai usar o dinheiro para impactar mais Dudus, ou se não confiar nem dê, e com isso então tem ainda isso na sociedade, né? Essa exposição é boa, por um lado, para a causa foi maravilhosa, mas em termos de recurso para a instituição piorou. Falou, não, vou ficar pagando pro Léo, e achando que a gente paga para esses programas, né? Então é algo que tem que ser desmistificado ainda, tá? Aos poucos, né? Mudando na cabeça das pessoas. Mudando, porque o doador ele quer dar um sapato pro Dudu, que é super importante, mas o Dudu não precisa de sapato. Né? A gente precisa de recurso aqui para contratar pessoas, para ter um time, como qualquer... O Léo não vai salvar o mundo. A gente tem um time hoje, que com um time bem remunerado, é o que a gente sonha, né? Estamos ainda distante disso. A gente consegue impactar mais gente, captar mais recurso, impactar e mudar a realidade, que é o que a gente quer. Né? Então, é confiar num recurso dado. Porque a maioria dos recursos que vem para o terceiro setor são carimbados. Então, só tenho dinheiro para comprar esse copo. Esse copo compra R$5, é R$5. Mas peraí, eu tenho que pagar seu salário? Eu não posso. Então, eu tenho que contratar pessoas por R$1.000. E aí você fica engessado. Então, peraí, eu vou dar um dinheiro livre, confiando, igual você confia num emprego, e que se a pessoa fizer mau uso desse recurso, ela vai ser punida. Sim. E tal. Né? Então, um pouco disso. Sim. E Du, agora, falando de um assunto aqui, que eu sou apaixonado, Dudu, que é o Mano Convida. Boa. Como é que começou essa história aí? A gente já tem aí 8 edições do Mano Convida, né? E tá encaminhando aí pra próxima, né, Dudu? Você vai fazer aí no mês de setembro? Comemorando os 12 anos do Mano Down, né? Eu lembro de todos, desde o Mano a Mano até o Mano Convida. Você lembra de todos? Todos eles. Então... porque o projeto começou mano a mano. Até vão pedir royalties aí porque na verdade, né, o nome Mano Down surgiu muito inspirado no Mano Brown. Né? E tal, porque tava lá até um beijão aí pra mãe do Betinho, que ela que deu essa sacada, né? E aí, que aconteceu? Nós, então, se pegar na história, porque agora o Mano Brown tem um podcast muito legal que é o Mano a Mano, né? Eu acho que é um dos maiores vistos aí do Brasil. Muito bacana. Então, o projeto do musical começou Mano a Mano. Então, eu não sabia do... e depois que virou Mano Convida. Então foi 4 edições. Não, foi Mano a Mano. O Mano a Mano, depois foi... Não, Mano Convida. Não, depois do Mano a Mano... Não, virou Mano Convida. Já virou Mano Convida. Mas aí só né, o Dudu vai falar então do projeto. Então o que acontece? Então a gente fica lutando, né? E esse projeto tem a ver, o Dudu vai contar essa história aí, para dar esse protagonismo e mudar olhares, né? O que a gente quer é impactar pessoas sem deficiência. A gente tem um impactômetro aqui, a gente quer impactar 1.000 pessoas esse ano e 500.000 pessoas sem deficiência. Então falando, as pessoas têm que estar nos palcos. Sempre foi meu questionamento quando eu levei o Dudu pro The Wall, por que as pessoas com deficiência sempre estão nos bastidores? Por que elas não são protagonistas? Então a gente surgiu, falou, vamos. E aí não dá. E às vezes, né, aí tem o estereótipo, e muitas vezes acontece isso, então um convite aqui, porque o estereótipo ainda hoje, por isso tem esse abandono, o preconceito, de pessoas com deficiência está vinculado a doença ou incapacidade. Então, muitas vezes, a gente é o primeiro a dar parabéns lá na maternidade, porque todo mundo se afasta, ninguém sabe. E aí, então, o Dudu, né, a gente sempre começou, aí o Dudu começou a criar a banda dele, né, Du? Foi. E aí, ele começou o Cavaquinho Sem Fio, porque toda vez que o Dudu começava no palco, foi as pessoas já vinculavam a música ruim. Porque esse é o estereótipo. A pessoa com deficiência vai tocar qualquer coisinha lá. Aí a gente começou a fazer que a música chegasse antes do Dudu.
Então ele entra, a música chega. Então aí quebra um pouco o preconceito. Então o som, opa, que música legal. E o Dudu aparecia. Então a gente criou. E aí a ideia do projeto, né? Então o Mano Dal tem vários projetos, o Instituto, e o projeto do Dudu vai contar aí. Começou com Mano a Mano, a gente vai pedir o royalties lá e virou Mano Convida. Pra quê? Pra dar esse protagonismo. E sempre chamando um artista. Pra quê? Pro próprio artista também, estrategicamente, conhecer. Sim. Falar, pô, tem um músico lá que tem, né? E unir os dois públicos, começar a quebrar. né? E aí, Sim. Dudu, como é que foi? Como é que foi os artistas aí? Conta aí. Bom, o primeiro artista do Mano a Mano foi a Mônica Salmaço. E depois foi a Zélia Duncan. Depois foi o Paulinho Pedra Azul. Que isso, um mais chique que o outro. Pedra Azul. Depois foi o Lenine. Depois a Fernanda Takai. E depois veio o Mano Convida. Aí foi com as pagodeiras. Teve a trajetória, A trajetória, isso. que teve um show que contou A todas as bandas do Dudu, trajetória. né? Depois essa não. Depois teve o Antes das pagodeiras teve o Flávio, né? O Flávio Venturini. Flávio Venturini e agora... Flávio E Venturini. agora, o que você vai tocar? E por último, Mano Convida, eu estou convidando a todos vocês no Teatro Minas Tênis Clube, no Teatro Bradesco, às 8h30 da noite. Eu vou tocar com o Dudu Nobre. E orquestra, né? Então o dia vai ser E dia... orquestra e o Comarca 5.2. Vai ser dia 21 de setembro, né, Dudu? Que comemora os 12 anos do Instituto, né? Então, uma grande... E, coincidentemente, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, a gente escolheu essa data também por causa disso, né? Então, tem o aniversário do Dudu, que é dia 19, né, Dudu? Quantos anos, Du? Vai fazer quantos, Dudu? 33. Olha, Du. Então, assim, tudo se confunde, né? Então, a música também, pelo Dudu, faz parte também, né? Vocês convivem aqui do Instituto. A gente trabalha com a musicalização de bebês, tem aulas de música, canto, que a gente acredita que a música é um veículo grande de estimulação e desenvolvimento. Não, bacana. E não, agora entrando num assunto aí, a gente está passando por toda essa história, algo que com certeza foi um divisor de águas, né, para todos vocês, para o Instituto Mano Dal, foi a pandemia. Sim. Que vocês estavam lá no Japão, né? Perfeito. Como que a pandemia impactou? O que de cara, assim, o que mais afetou o Mano Dal? É engraçado, né, a vida, né? Porque é igual o Dudu, né? Foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar, né? E a pandemia, ela mexeu com todo mundo, né? Poxa, várias mortes aí, uma série de coisas. E então entramos em desespero, né? Que o Mano Dal tava muito ruim de recursos, né? Como todo mundo, então começou a cair receita, né? Doações. E o principal, né? A nossa causa e aí hoje se confirmou com estudos, né? Que essa turma, principalmente, eu acho que todos, o melhor é o presencial. Mas com as pessoas de deficiência intelectual, elas ficam muito sozinhas, né? Então não tinha ninguém. O Mano Dal é um refúgio ainda, infelizmente, né? Porque a gente luta para isso não acontecer, porque eles não têm amigos, como vocês... Então eles também socializam, então não tinha nada, né? Inclusive nós perdemos 8 na pandemia. 8 pessoas mais velhas, porque os pais morreram e eles não sabiam nem ligar, nem falar. Por isso que a gente luta aqui para os bebês ter outra oportunidade, porque a geração foi muito mal treinada. Então foi um desespero, cara. Eu entrei, né? Fiquei muito, né? Além de pessoa preocupada, né? Com tudo, né? Com todos, né? Mortes e com a instituição, mas a equipe foi muito legal. Né, a Rafaela, a Lídia, toda a equipe se mobilizaram e a gente colocou rapidamente, em menos de uma semana, tudo online, para aula, tudo. Porque foi de repente, foi né? De Parou repente, tudo. botou para os meninos ter socialização, claro que nem todos acessavam. E aí, cara, foi aquele negócio, cada mês que passava, doação foi caindo, a gente falou, pô, vamos fechar, porque não dava mais, e tal, morte, aquela coisa e tal, cara. E aí, essas contradições da vida, né, conseguimos, em virtude disso, mobilizar um grupo de pessoas, né, e aí então, ao contrário, né, no meio da pandemia nós construímos um ecossistema, né, o maior investimento da história do Mano Dal, então porque um grupo de pessoas se mobilizou, né, no momento que a gente mais precisava, né, um grupo de pessoas do nada apareceu, né, então eu acredito muito
que a vida, né, a gente retribui. Eu sempre fico esperando, né, um parênteses, que quem recebe o impacto que agradeça. Porque eu sou assim. Você me der um copo d'água, eu vou te agradecer. Às vezes você pagar um picolé pra minha filha, eu vou agradecer. Talvez não é com dinheiro, talvez não é com outro picolé. E eu sempre esperei que quem recebe alguma coisa que dê, que é meu valor. E muitas vezes as pessoas mais próximas são o que menos dão. Que recebe o impacto, que vê a luta, que tá vendo. E às vezes chegou pessoas na pandemia, né, no qual eu sou muito grato. Eu falo, né, com minha família e tal, que eu tenho 5 pessoas aqui que eu vou no enterro delas. E muitos delas nem sabem, nunca me viu na vida. E que ajudaram o Mano Down, que hoje propicia. Aí até falei isso um dia com um que eu tive a oportunidade, falou: não, Léo, eu não quero. Quem falou que eu vou morrendo do você? Né? Mas então, assim, isso me fez despertar esse independente de, né? De pessoas no momento mais difícil apareceram. Né? Então hoje eu acredito nessa reverberação de pessoas, às vezes, que não estão no impacto. Apesar de eu ainda ser a mesma pessoa que acredita que aquela pessoa que recebe, que tem que valorizar, né? Se eu te dou alguma coisa que você agradeça, não necessariamente. Hoje eu acredito numa força maior, né? Que tem pessoas, tem gente dos Estados Unidos, tem gente não sei onde que apareceram. Então a pandemia, né, onde foi um divisor de águas, né, nesse sentido, mas que nos confirmou que essa turma precisa do presencial, daí a importância do Instituto Mano Down, porque a solidão dessa turma foi uma coisa avassaladora, né? Morte, a gente recebendo mensagens, tem áudios aí, né? Pô, o desespero que ficou ali, não tem amigo, não tem nada, né? Porque as pessoas típicas, querendo ou não, a gente saía, conversava com o outro no online, né? Dava um jeito, ligava, e aí essa turma não tinha ninguém, nada. Então isso, né, marcou que nós precisamos estar no presencial, é no contato humano que essa turma desenvolve. Sim. E Léo, você falou aí, né, que foi justamente na pandemia que veio, né, a Missão Avante. Isso. Como que foi, quando vocês viram que seria necessária essa expansão? Foi durante a pandemia, né? Foi. Porque a gente começou, né, a gente já estava batendo no teto lá na Rua Japão. Né? Antes da pandemia lá, 2019, né, se não me engano, a gente já estava quase chegando no limite físico. Então a gente começou a atender 300 lá, né, Edu? Sim. Lá então já estava, o sonho do Mano Down era expandir. Né? Mas aí não tinha recursos, não tinha um grupo de pessoas. E aí na pandemia começou a cair, nem pelo contrário, sobreviver, né? Mas aí a gente começou, e aí no meio da pandemia, esse grupo de apoiadores, a gente fez um censo, legal demais, né? Porque era o nosso grande sonho, né? Como é que a gente faz políticas públicas sem dados? Então a gente sempre perguntou quantas pessoas com Down tem, quantas pessoas com deficiência tem. E os governantes, não sei. Então não tinha. Tinha o IBGE, que é um dado equivocado, que hoje se mostrou equivocado, mas era nacional e não tinha separado. Então nós conseguimos, aí um dos apoiadores falou: vamos fazer um censo. Então no meio da pandemia nós fizemos um censo, entregamos para Belo Horizonte. Belo Horizonte é o primeiro município do país que tem um censo, a gente sabe quantas pessoas têm deficiência, quantos com Down, quantos com autismo, quantos com depressão, entramos até nisso e tal. Então aí a gente viu o tamanho das pessoas pela primeira vez na vida, que a gente chegou em 26 mil pessoas com deficiência intelectual em Belo Horizonte, 6 mil pessoas com Down. Então aí nós começamos a sonhar com esse grupo de pessoas, já estava mobilizado. Pô, nós queremos impactar essa galera, quanto mais, vamos impactar mais gente. Aqui já não dá, foi quando surgiu a Missão Avante, né, no meio da pandemia, e hoje nós estamos seguindo com ela. E foi com a Missão Avante que veio o conceito do ecossistema, né? Isso, né, o conceito do ecossistema veio que é o seguinte: a gente precisava de um novo espaço para atender mais gente. Sim. Né, e já vinha com a metodologia. A metodologia já tinha iniciado na Rua Japão, né, no início, mas aqui a gente pôde ter mais frentes de desenvolvimento, né? A gente sempre falava, um ser humano, que é a nossa metodologia, um ser humano, quanto mais repertório ele tiver, mais chance de desenvolvimento. Então lá no Mano Down antigo, a gente tinha 6 frentes de desenvolvimento. Aí o investimento foi para ver, vamos trazer uma sala 6D, porque tem gente que conecta mais com a tecnologia, vamos trazer a parte aquática, vamos trazer uma parte de esporte melhor. Então isso já tinha tudo a ver com a metodologia, né? E o Avante veio para a gente impactar mais gente, convidar mais pessoas para se engajar, que o desafio era grande, captar 4 milhões de reais no meio da pandemia para fazer obra, né? Não é para manutenção. Então foi esse o ponto. Como que foi viabilizado, Léo? Porque foi um valor alto, né, naquela época, justamente durante a pandemia. Isso. Como que vocês conseguiram mobilizar? Como é que foi na época? Cara, então, foi um desafio gigantesco, né? Assim, o maior da história do Mano Down, né? Mas aí, de novo, né, eu acredito que um grupo de pessoas, nunca duvidem, né, de um grupo de pessoas mobilizados em prol de alguma coisa que pode mudar qualquer realidade, pequeno, grande, etc. Então, cara, foi um desafio gigantesco, ainda estamos, né, porque aí conseguir recursos, então a gente sempre faz em cotas. Então, essa mudança, antes a gente aceitava qualquer coisa, né,
E nada contra. Mas a gente começou a perceber nessa jornada toda, juntando pessoas, falando, não estamos pedindo nada para ninguém. Nós temos um projeto, nós estamos querendo pessoas que queiram estar conosco, que acreditam na gente. De cada 100, 2 acreditam, tá tudo bem. Mas então a gente não está pedindo nada, nós temos trocas. Então aqui a gente começou sempre a fazer troca. Então a gente empacotou o projeto, tem cotas de R$5, de 50, de 300 mil e temos as contrapartidas. E saímos apresentando. Você quer, nós estamos fazendo isso com transparência, com credibilidade, com um grupo de pessoas por trás. Nós estamos fazendo e já fizemos isso. Estamos querendo fazer isso, você quer vir com a gente? E aí, o valor financeiro e tal, se você quiser apoiar é esse, mas você tem isso e isso em benefício. Desde name rights, né? Aí nós inspiramos muito na construção de estádios, visitamos muitas coisas. Você tem name rights, pode incluir pessoas no mercado de trabalho. Né? Então é uma troca, né? Então a gente se empoderou, falou, peraí, cara, por que não? Não estou pedindo nada. Você quer estar com a gente, é bom. Eu estou aqui, né? Aí a filosofia aqui do Mano Dal, eu não consigo pedir nada para ninguém que eu não faça. Né? Então eu não vou pedir alguém para doar para a Amazônia, eu não dou nesse momento. Então essa credibilidade, a gente chegava, eu tô dentro. Se você botar dinheiro, nossa equipe vai botar mais energia. Nós também estamos dedicando dinheiro, né? Os salários aqui não são os melhores do mundo. Então foi muito nisso, né? Trazendo mais gente para isso, e aí entrou numa corrente positiva de engajamento das pessoas, né? Não é isso, Dudu Cavalo? Isso mesmo. E você gostou do ecossistema? O que você achou dele? Achei uma maravilha. Você gosta de estar aqui no Mano? Muitão. Tá certo. E quando que foi a abertura do ecossistema? A abertura foi 2020 ou 21, hein? Acho que foi 21. Foi 2021, né? Foi março, foi no mês a gente tá completando. Foi no mês da síndrome de Down, né? No mês de março. Entendi. Peraí, acho que foi 2022, hein? Foi 2020. Foi 2022, março de 2022. Foi 22, né? Então a gente começou porque teve as obras, até um tempo recorde. Então nós estamos fazendo 1 ano e pouco aí do ecossistema, né? E quais que, após essa expansão, né, Léo? Quais que foram as novas possibilidades? O que o ecossistema proporcionou, né, de diferente do Mano Dal? Quais foram as novas frentes? O que possibilitou para vocês? Você gosta da nova sede, Dudu? Muito. Cara, foi uma mudança total, né? Primeiro na questão visual. Né, que tem a ver com isso. Então a gente aqui é tudo gratuito. Então chega a família que acha que aqui é uma empresa, um negócio que é bonito, né? Chama atenção, inclusive na rua. Então nós pensamos em tudo. Pensamos na logística, que tinha metrô das famílias, ônibus perto. Né? Tinha que ser bonito, que a mãe tem que chegar aqui e falar, cara, de graça entrar num lugar desse. Porque as pessoas com deficiência historicamente falam assim, eu não posso nada. Só recebe migalha. Então falou, não, então a gente queria empoderar nesse sentido. Investimos muito nessas frentes de estimulação, então a gente trouxe a primeira sala sensorial 6D de Belo Horizonte, né, para dentro do ecossistema, trouxemos hidroterapia, trouxemos artes, criamos um café, o primeiro da capital mineira, não dentro da sede, fora, para as pessoas circularem, né, para os jovens e adultos circularem e as pessoas da rua verem. Por isso que a gente colocou num ponto que as pessoas passam, tem a Hotmart, tem a avenida, e, né, o primeiro café servido com pessoas com deficiência intelectual. Fizemos o primeiro hub, né, de empreendedorismo do mundo, criado para pessoas com deficiência intelectual, onde a gente incuba. Então, porque as pessoas com deficiência intelectual geralmente são as últimas. Você pega a lei de cotas de contratação, você contrata a pessoa física, deficiência física, auditiva, a deficiência intelectual são a última. Então, cara, foi muita inovação, num quarteirão, né? É o primeiro do mundo que tem essa pegada, essa proposta de rua, de sair para fora e etc. E também tem uma coisa aí também. Fala. É que eu quero falar aí para vocês. Fala, Dudu. É do Mano Dal. Sim, do Mano Dal. Sim, senhor. É que a gente também, aqui dentro do Instituto Mano Dal, nós estamos querendo a calçada mais inclusiva. Isso aí, né? Então assim, a gente não quer parar. Agora estamos na expansão, estamos querendo atender mais gente, então a gente convida todos para apoiar, vir conhecer. E aí a gente sempre fala, né, que pequenas micro-revoluções diárias. Então, aqui em Belo Horizonte morrem-se 8 pessoas por mês por tropeçarem numa calçada. Então a gente quer fazer aqui, né? Estamos com um projeto, né, Duda, fazer a calçada mais inclusiva do Brasil, nesses 111 metros, né? Para mostrar que é possível, né? Então, vai mudar alguma coisa? São pequenos exemplos, né? Olhar para trás e falar que está melhor. Então o ecossistema veio para isso, estamos com resultados incríveis, né? 54 pessoas incluídas no mercado de trabalho, já estamos atendendo 800 famílias, quanto desenvolvimento já está tendo, né? Quantos, né, pessoas começando a ter perspectiva, atuando nas artes. Então, cara, isso tudo nos anima, né? E é isso que faz a gente acreditar, né, que a gente pode atingir mais gente na missão avante, que a gente não quer deixar ninguém para trás. E tem uma coisinha também. Fala, Dudu. Agora, também, uma novidade para vocês aí. Que isso? Que agora
a sede do Mano Dal é a nossa casa. Ah, é, Olha né? só, era um assunto que eu ia querer perguntar Duduzão, agora. que beleza. Você leu minha mente. Dudu. Agora, chegando num cenário mais atual, né? O Dudu falou aí, né, Dudu? Uma notícia, né, que a gente teve aí nas últimas semanas, que vocês receberam a doação da casa, Isso. né, onde é a sede do Instituto Mano Dal. Isso. Léo, como que foi essa relação de vocês com o senhor Domingos, a dona Marlene na época, né? Que era onde é a sede do Mano Dal hoje, era o Brincar. Isso. E como que foi na época que vocês vieram pra cá? Como que vocês conseguiram essa doação na época, né? E hoje também a doação da sede. Cara, esse aí é maluco, né? Essas coisas, né? Eu acho que não tem algumas coisas não tem explicação, como eu disse, na pandemia, essas coisas, né? Mas para isso, para as coisas acontecerem, a gente precisa estar em movimento, né? Então, a gente começou a sonhar com um projeto de expansão da Rua Japão, sair para outro lugar. E aí o André, né, me ligou e falou que tinha um lugar que ele talvez estava fechando. E nem era para ser nossa sede. E aí eu já tinha vindo no Brincar algumas vezes, mas nem me recordava, né, Dudu? Já teve algumas festas lá. Eram festas, né, no Brincar, você também já tinha ido, né? Sim. Antigo. Aí, cara, me falaram que o Brincar ia fechar na pandemia. E eu peguei o carro, falei, não vou deixar esse trem fechar, não. Isso não pode acontecer, não. E vim. Nem bati na porta. Marquei, tinha a Salete, a Márcia, a turma aqui, falei, não, o que está acontecendo? E elas me contaram a história delas e etc, e tal. Falei, não, vamos, o que vocês precisam? Não vão desistir, não, nós também estamos com dificuldade, elas já tinham uma luta maior que a nossa, né, já tinha e tal. Mas aí elas falaram, não, Léo, a gente já tá querendo mesmo e tal. Eu falei, não vamos desistir não, vamos fazer coisa junto. E aí, cara, coincidentemente, eu falei, não, aqui pode ser a sede do Mano Dal, então, vamos juntar forças e fazer alguma coisa, nós estamos buscando lugares. E falei, aqui pode ser um dos bons pontos. Não estava previsto esse lugar aqui. Então, eu estava buscando em outros lugares, na Cidade Nova, e estava buscando em outra Pampulha, um lugar e tal, que pra gente expandir e tal. E aí, cara, conversando com elas, aí elas falaram, não, essa casa aqui é de um senhor, de uma família, do seu Domingos e tal, e etc. E ele não aluga isso aqui pra ninguém. E é assim. Eu falei, não, mano. Aí depois ele até comentou, né? Aí eu falei, não, vou falar com ele. Vou falar com ele que não vamos fechar isso aqui não. E eles falaram, não liga pra ele, cara. Ele não gosta, ele é um senhor e tal. E eu atrevido, peguei igual o atrevido que eu vim aqui, falei, não vamos fechar. Se vocês quiserem vir com a gente, apresentei. Falei, não, se vocês quiserem, a gente junta forças aqui. Aí a Márcia, eu acho que tava indo pra outro lugar, a Salete topou. E aí eu liguei pro seu Domingos, atrevido. Ele falou, o que é? Eu falei, não, nós estamos querendo alugar a sua casa, tô querendo te apresentar um projeto e tal. E eu não sabia de nada, cara, não sabia de nada. Aí a Salete contou a história, né, que o neto do seu Domingos, né, tinha paralisia cerebral, faleceu, e a esposa dele, a Marlene, né, adorava, e essa casa era deles, em virtude dele e tal, e tinha uma pegada. Eu falei, não vamos deixar morrer essa história. E aí foi uma negociação muito difícil, cara, com ele, falando, e a gente ia alugar, então nós alugamos a casa. Eu apresentei pra ele, falou, não quero nada, queremos apenas alugar. Ele, não quero alugar. Tinha um valor sentimental pra ele, né? Tinha, cara? e ele queria, não queremos, deixa o Brincar aí, mas o Brincar não queria, e eu falei, tá. E aí nós apresentamos um projeto, e ele muito desconfiado, com razão, né? Falou, pô, como é que esses caras vão fazer essa questão de fazer? Né? Muitas vezes eu cheguei também a não acreditar. E aí, cara, beleza, depois. E aí ele foi muito gentil, a família. Aí eles começaram a ceder o aluguel, que era para ser 12, 13 mil reais. Eles abriram mão, né? Isso ajudou muito as finanças do Mano Dal. E aí a gente foi brindado agora, uns 12 anos, né, recentemente, com a doação da casa, que é um grande marco, mais um na nossa história, que nos ajuda muito, né? Conseguir empréstimo para ter tranquilidade. A gente não tinha nenhum bem para mostrar como instituição. Então, então, de novo, né? Somando pontos, né? Uma vida, eu tô Domingos e tinha um filho, não tinha nada a ver. Tá. Então a gente acredita, né, que essa força aí. As conexões, né? Podem mudar realidades. E o Dudu falou aí, né, da calçada inclusiva, Du. Léo, vamos falar agora dos próximos passos, né? O Mano Dal não tá parando, não para, tá aí em constante crescimento. Quais são os próximos passos, né? O Dudu falou da calçada inclusiva. Eita. Temos novos espaços aí. Estamos agora com o quê? O que nós estamos fazendo aqui? Aqui é o quê? O podcast também. Voz e Vez, o estúdio, né? O Voz e Vez. Então a gente está ocupando a casa com tudo, né? E tal, cara. Então, assim, estamos com expansão agora em andamento.
né? A gente já está chegando no limite da casa. Então, um dos questionamentos era, gente, quanto que cabe aqui? Né? Quantas pessoas cabem aqui? Já estamos chegando, né? Então, a gente começou a sonhar. Aí, agora nós estamos com um projeto captando recursos para mais 2 salas, 2 lojas, iniciamos as obras, né? Então, a gente vai começar a parte de ter um estúdio funcional, porque a parte física é muito importante para essa galera, né, dentro da nossa metodologia. Vão ter mais né, além do café, a gente já tem a cozinha aqui, né, a gente vai ter um centro de culinária para eles prepararem comida, trabalhar para a vida diária, né, Du? E vão ter também um tatame, né, para a gente ter um espaço de artes marciais. A gente já tem hoje, mas fica numa sala, vai ter um lugar específico, cara. E aí, dentro da nossa missão, cara, a gente quer, né, e estamos sonhando aqui em expandir, né? E além dessas 2 salas, a gente já começamos a sonhar um projeto, ainda é embrionário, para a gente duplicar. A gente duplicar e conseguir atender 2.000 famílias. Né? Mas isso aí a gente precisa de apoio, a gente está escrevendo o projeto, estamos pensando em possibilidades. A missão esse ano é atender 1.100, né? 1.100 pessoas, né? Entre 1.000 e 1.100 pessoas. Sim. E a gente já quer sonhar em ter mais um espaço para ter mais 1.000. Né? Então a gente começa a sonhar isso, quem quiser sonhar com a gente, estamos pensando onde vai ser, como é que vai ser, mas o passo também é manter, ter melhores condições de trabalho para a equipe, que a gente consiga remunerar melhor as pessoas, atrair mais talentos, esse é o grande sonho, né? E aí fica um aprendizado nesse caminho também, né? E aí conclamando as pessoas, porque, engraçado, né? E aí estudando, a gente está tendo mais facilidade de conseguir recursos para obra do que para manutenção. Entendeu? Então não sei se é uma cabeça doador, a gente também está estudando, entendendo isso, mas acho que as pessoas ficam mais sensibilizadas, tem uma obra, vai ver uma coisa, vai ter uma inauguração, do que um recurso também para manter, para a gente, né, atender as pessoas, né? E aí vira, cada vez que passa essas ampliações, fica mais responsabilidade. Porque, né, é a mesma coisa, né? A gente ganha casa, mas como é que você mantém? Ganha um carro, ganha uma Ferrari, mas como é que você paga o IPTU, o IPVA, né? Então, nem sempre, né, a gente fica nesse dilema. Então, o desafio agora é ter recursos para a gente manter a casa, né? Melhorar as condições de salário de todos, melhorar que a gente vai ter que trazer mais profissionais. Então, estamos nesse desafio aí. Sim, e né, a gente fala também agora dos eventos do Mano Down, né, que só cresce, igual a gente tem uns projetos aí, né, que é o circuito, tem a caminhada, tem o próprio Mano Convida, e dentro desse crescimento, né, automaticamente esses eventos crescem, né? Vocês já foram, né? A gente já foi para as outras cidades, fomos para Sabará, Nova Lima, fomos para Santa Bárbara. Então, o plano mesmo é levar o Mano Down para outros lugares também, né? Então já começou com o circuito, né? Então, imagina aí, Dudu, você levando o Mano Convida lá para os outros estados, para as outras cidades, que chique, imagina. É isso que eu quero. É isso que você quer, né? O Dudu gosta de coisa grande, né, Du? Dudu fica pedindo show grande, né, Du? Então, assim, cara, eu e o Dudu, né, como pessoas, né, e hoje a gente dedica grande parte do nosso tempo, a gente vai muito pra fora, então a gente leva informação, conceitos pro Brasil todo, e a gente troca muito, né, com a federação, com várias, né, a gente já foi quase todos os estados do Brasil, né, tanto show quanto palestras, e visitas e trocas, né, então a gente fica aprendendo tanto e trocando. Essa é a ideia, né? Levar para fora, impactar mais gente, né? A gente quer levar e inclusão, né? O lema das pessoas com deficiência é qual, Dudu? Nada sobre nós é nosso. Então é levar esse protagonismo para fora, né? Muitas vezes o interior fica defasado, né? E o nosso grande sempre foi minha dor, minha aflição, é o seguinte, cara, e o interior? Como é que essa turma vai viver, né? Porque é sempre um questionamento dessa desigualdade, né? Existem desigualdades entre as pessoas com deficiência, mas existe a desigualdade social no Brasil, né? Então a gente pensa, né? Nós estamos lançando aqui o podcast, a gente tem a questão da Academia Mano Down, né? As escolas de família, a gente leva muito conteúdo. Então, assim, hoje com a internet, pelo menos, não dá para levar informação para qualquer lugar, né? Então a gente está fazendo projetos para ir fisicamente em alguns lugares, né? Já estamos indo, você está vendo. E o sonho, cara, futuro... né, assim, a gente não consegue impactar o Brasil todo, mas a gente tá empacotando a nossa metodologia. E aí, assim, porque já tem muitos pedidos. Eu quero levar o Mano Down pro Piauí, eu quero trazer o Mano Down para o interior, não sei de onde. Mas aí a gente ainda não vai dar esse passo, a gente está testando coisa ainda, mas o grande sonho futuro é ter isso. Alguém quiser levar o Mano Down para a metodologia. A metodologia, né? Né? Então talvez vai chamar lá, sei lá o que Down, ou sei lá o que de inclusão, e by Mano Down.
Entendeu? Com a metodologia que a gente traz, que é isso que muda a realidade, né? É desde o café, onde que é colocado as coisas, por que tem um porteiro com Down, por que a gente coloca, né? Como é que a gente mede os resultados, qual sistema a gente usa. E aí a gente tá, né? Futuramente a gente espera ter mais resultados pra gente ter essa certeza que esse caminho é o certo. E hoje aí tem muitos pedidos, mas aí depende muito da pessoa que vai liderar, tem que querer muito, né, realmente seguir, né, um fluxo. Então, a gente quer sair para fora desses shows, porque, né, de novo, a missão não é impactar só pessoas com deficiência. O convite aqui inteiro é para estar pessoas com e sem deficiência. A inclusão é estar todo mundo junto e para fora, né? E o grande sonho do Mano Down no futuro do futuro é não existir. Porque as pessoas vão estar no mercado de trabalho como 54 já estão, as pessoas vão estar dirigindo, as pessoas vão estar nos palcos, e aí não vão estar precisando de guetos, né? Então a gente sonha com isso. E aqui é um exemplo disso, né? Mostrando com equipamentos concretos nas ruas que isso é possível. Bacana. E, Léo, falando, né, dos livros, que é como começou a história do Mano Down, que foi Relatos de um Irmão Apaixonado, né? Após isso, né, você lançou outros livros, né? Teve a outra edição. A gente tem até alguns aqui. Isso foi um grande fator, né? Que foi o passo inicial mesmo, né? E você vê hoje que foi um fator que colaborou muito para dar visibilidade, porque chegou os livros nas pessoas, as pessoas leram, despertou a curiosidade de conhecer, de saber mais, de talvez investir. Então os livros foi talvez uma das portas que abriram para vocês, né? Eu acho que, correto, eu sempre sou um fã de leitura, né? Recomendo para todos, né, Du? E aí sempre as pessoas ficavam perguntando, né? Como é hoje um podcast aqui, né? Que antes não tinha nessa época. É sempre bom, né? Ter a trajetória. Eu sempre fui lendo como é que aquela pessoa fez aquilo, né? E não tem certo e errado, e cada caminho é único, né? Então, o primeiro livro foi Nesse Amor pelo Dudu, como eu disse no aniversário dele, né? Que era Despretensiosamente. Porque todo ano eu fazia aqueles carros de som. Sabe aqueles carros de som que todo mundo acha brega? Você gostava, Du? Eu não. Chegou num ponto, o Dudu não tava aguentando mais, né, Du? Chegava aquele carro de som lá na casa dele pro aniversário dele, né? E não dava. Então foi o primeiro. Aí com isso, cara, a gente falou, pô, vamos contar histórias. Aí nós lançamos esse aqui, o Quer Saber, Eu Quero Contar, Aprendizados e Lições na Síndrome de Down, que foi 50 famílias que contaram, esse livro já foi traduzido aí para algumas línguas. Famílias se juntaram para dar o depoimento, para levar esperança, né? Que eu falo que antigamente não tinha rede social, não tinha esse podcast, não tinha livros, era muito mais difícil a informação chegar, né? Depois a gente lançou o Não Importa a Pergunta. A resposta é o amor. Aí a gente trazendo mais essa questão da vida adulta, que essa turma começa, sexualidade, né? Porque até 2016, né? Nós estamos falando pelo Código Civil, as pessoas com Down, né? O Dudu e as pessoas com deficiência intelectual, pela legislação, não podiam casar. Você casou, Dudu? Eu casei sim, foi dia 6 de março de 2022. E agora, em 2023, eu e a minha esposa, Vitória, nós fizemos 2 anos de casado. Então, assim, cara, é um tema que a gente vai debater aqui no Voz e Vez, né? Sexualidade, a gente trabalha aqui no Mano Down, né? Porque muitas vezes essa turma foi muito infantilizada. Aí depois a gente veio, né, com um livro que a gente trouxe, né, dos irmãos. Sim, o Brian e a Susan, né, fizeram um trabalho muito legal. O que eles fizeram, né? Porque muitas vezes eu sou irmão, né? Então sempre puxei esse assunto, a gente tornou uma referência. Né, o olhar do irmão, porque muitas vezes quando nasce uma pessoa com deficiência hoje em dia, a energia toda vai para essa pessoa, que ela precisa de fono, físico, e esquece do irmão. Então o Brian, né, com a Susan, eles fizeram uma cumbuca, bem legal o livro, com os irmãos anonimamente fizeram perguntas. Como é que eu comunico com meu irmão tem deficiência? Como é que eu lido com bullying? Como é que eu falo pros outros? Como é que eu lido? E aí, então, a gente traduziu recentemente, junto com o Projeto Irmãos, né, da Débora, lá de São Paulo. Então, a gente tem muito conteúdo, né, no Mano Down com isso. E agora nós lançamos recentemente um infantil que muita escola pedia, porque esse aqui é mais de adulto, né, Dudu? Contando a sua... Contando o que aqui? A minha história, né? E aí aqui tem QR Code, né, Dudu? Muito Foi legal. muito legal, cara. E aí é o seguinte, sempre fui, né? A gente tem convite aí do pessoal, porque é o seguinte, eu sempre fiquei preocupado como que as pessoas distantes vão receber informação. Então nós lançamos em 2016, né, o Portal Inclu, que hoje está dentro do Instituto Mano Down. Então nós criamos vários e-books, conteúdos lá para as famílias, para quem puder acessar. Então hoje não falta conteúdo e informação, né? Hoje qualquer pessoa que tem acesso à internet, então fica o convite, nosso site tem vários e-books, né, no Portal Inclu, que a gente é curador deles, tem muito conteúdo. Então a gente fica tentando de todas as formas, né, seja aqui com o podcast, seja com a palestra, seja as visitas aqui, livros, conecta música, shows, né, caminhadas, impactar as pessoas, levar, porque ser diferente
É normal. Então é levar esse protagonismo, né? E olhar para trás e saber que tá melhor do que ontem, né? Sim. E, Léo, fechando aqui, né? O Mano Down, né, vai completar 12 anos. Qual que é a mensagem que você deixa após esses 12 anos de história, tantas dificuldades, desafios que você enfrentou, todo o Instituto Mano Down enfrentou, né, durante esses 12 anos, tudo que a gente já avançou. E hoje, após 12 anos, o que você deixa para as pessoas como aprendizado, como perspectiva para as famílias e para as pessoas que estão assistindo? Cara, é uma ótima pergunta, né? O que eu penso, cara? Assim, nunca, eu até falei, repito, nunca duvide de um grupo de pessoas mobilizadas em prol de alguma coisa. Nunca duvidem da constância. Todo dia. Então, é todo dia, né? Então a gente quer fazer alguma transformação, não dá para ser final de semana, não dá para ser... isso é uma mudança grande, né? Dedico desde 2015 integralmente ao Instituto, né? O Dudu, né? E agora hoje todos os educandos que estão perto de mim, me ensinou, né, que o amor se multiplica dividindo. Né? O Dudu me ensinou talvez a grande lição né, da minha vida, que eu fiz mestrado, eu estudei muito, que é ser você mesmo na sociedade que talvez te empurre a fazer o que você não gosta. Então essa turma me ensinou a autenticidade. Então o convite que fica para a turma é a autenticidade. E o grande ponto, né, que eu falo sempre é que uma década, né, é muita coisa, dá para transformar muita coisa, né? Se a gente olhar para trás, muitas vezes a gente está vivendo, a gente não consegue perceber, né? Mas olha o tanto de coisa que nós falamos aqui, né? Tem muito mais. Então, 10 anos é um tempo muito bacana de hoje eu trabalho assim com a minha vida. Como é que eu quero estar nos próximos 10 anos? Né? Claro que a gente não tem a certeza nem de amanhã, mas 10 anos é muito, dá para mudar muita coisa. Na gente, como pessoa, né? Então esse é o convite, né? E às vezes a gente quer hoje na internet essas coisas, resultado a curto prazo, não existe. Aprender inglês em 3 dias, ficar rico amanhã, eu não acho que isso é balela, né? Minha filha talvez possa pensar isso, não dá. É a dedicação, é a constância, que eu acho que um trabalho em 10 anos dá para você transformar muita coisa. E o que a gente luta, mãe, e a mensagem que fica é que aqui é fruto de uns sonhos. E a gente luta, né? A gente vai nos pacientes terminais, né, Dudu, nos CTIs. Isso mesmo. E o que eu aprendi, né, que tem muita gente lá engasgadas daquilo que não disseram, daquilo que não tentaram. Né? E aí a gente tem 33 milhões de brasileiros, infelizmente, que não podem sonhar. Então aqui é fruto de um sonho, e o convite que fica nesses 12 anos é que para quem pode minimamente, que tente realizar os seus sonhos. Que tente, não morra arrependido. Não estou falando que é fácil, que é simples, olha as lutas, estamos longe de ter, mas é melhor tentar, né? E tem 1000 desafios do que morrer lá, ninguém está falando engasgado e sem tentar. Para aqueles que podem. Então, é lutar pelos sonhos, é lutar para deixar o mundo melhor, é lutar pelo aquilo que acredita, para, né, poder mostrar para os outros, né? Porque na minha bolha social, quando eu cresci, né, e não é culpa de ninguém, eu só pude, entre aspas, ser médico, engenheiro e advogado. Eu estava em engenheiro, advogado e estava infeliz. E a gente tem privilégio, né, e tal. Então eu falei, então como é que eu posso pedir para alguém realizar o sonho se eu não estou fazendo o meu? Então hoje a gente traz sempre essa mensagem do filósofo Ralph Emerson que diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Então para você pedir alguma coisa para alguém, você tem que fazer primeiro. A educação é pelo exemplo, a transformação é pelo exemplo. Se a gente quiser conectar com alguém com ele exemplo, não quer dizer que seu exemplo é melhor que alguém, mas não existe outro caminho senão pelo exemplo, e esse é o aprendizado. E com esse exemplo a gente pode conectar pessoas, né? Então a gente fala sempre que a gente não tem um recurso, mas ninguém, né, aí hoje com a equipe toda, mas, né, eu muitas vezes estou à frente das coisas, ninguém quer mais duplicar esse ecossistema ou manter do que eu. Então às vezes o doador fala assim, eu não tenho dinheiro, cara, mas eu tenho o detalhe do que eu quero. E isso conecta com as pessoas. Então você saber, fala, cara, eu tenho isso aqui igual vocês, né? Eu tenho como fazer um podcast. Né? Querer mais com o outro, às vezes eu não tenho um recurso, mas eu sei quanto que é um microfone. Então isso é o que conecta muitas vezes que eu aprendi, né? Cara, eu sei o detalhe. Então muitas vezes a gente já negou o computador aqui. Eu quero tirar. Não preciso. Então eu sei hoje, né? Nós estamos fazendo, vocês estão vendo até quantos computador, o tipo de computador que eu quero. A cor do tijolo da expansão. Porque é isso, né? Então eu falo, esse cara quer mesmo. Né? E muitas vezes as pessoas, o que você quer? Aí você pergunta, vai até a página 1. Não sei, meu plano tá aqui, é esse, claro que pode mudar. Então é isso, né? Dudu, o que você pode dizer aí dos 12 anos do Mandal? O que você aprendeu na sua vida? Que lição que você dá para todo mundo? Que eu sou o mestre aqui.
O que você quer deixar uma mensagem bem bonita para as pessoas? Amor, carinho. E vocês estão no meu caminho sempre. O que é o Mano Dal para você, queridão? A minha segunda casa. Mas o que significa para você, do seu coração? Bom, Isso, solta o verbo. o Mano Dal, pra mim, é minha segunda casa. Ó, foi no Mano Dal da Japão que você conheceu sua esposa, né, queridão? Foi sim. Foi sim. Então tem que agradecer, hein? E também eu quero falar que estou muito feliz e O que é o Mano Dal para você, querido? quando dá para mim ele é cheio de amor, carinho e muita alegria contagiosa. Pô, E também o Mano Dal é que tudo pode realizar. boa, Isso aí, Du. Du. Que é isso, hein? Boa, Duzão. Queria agradecer vocês, né, pela presença aí nesse primeiro podcast. Eu acho que está começando aí com o primeiro passo com chave de ouro, né? Tá iniciando aí, Du. Quero que você volte mais vezes pra gente conversar mais. Você vai voltar? Tá bom. Você vai voltar mesmo? Eu vou te cobrar, hein? Então é lógico. isso. Acho que é super importante, né? A gente tá aí comemorando esses 12 anos. Temos aí o show. Convida a galera novamente, Du, pro show que vai ter dia 21 de setembro. Isso mesmo, todo mundo convidado aí, mais uma vez aí pra vocês, dia 21 de março 21 de setembro. a setembro. né? Setembro, né, queridão? Show, Dudu do Cavaco e Dudu Nobre. com a orquestra. É um convite, né? O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é um convite para brindar esses 12 anos e convidar para o protagonismo, né? Pra gente mudar lentes, olhares, né, Dudu? Que vai ser uma noite especial. Eu vou estar lá, hein, Du? Vou estar te Ó. assistindo. Mesmo. E aí, né, a ideia, né, Rafa, a gente lutar aqui, pra gente lutar pra que a gente tenha criadores de conteúdo, Sim. que a turma aqui possa entrevistar também. Então, o Voz e Vez surge. São várias possibilidades, né? Que a gente tem aqui agora. Você vai voltar mais vezes, Dudu? Foi sim. Então tá bom. Brigadão aí, tamo junto. Vai fechar com música, não? Ah, é bom, né? Eu vou querer, Du. Opa, Toca aí pra gente. vamos ver o que vai sair aí. Tô cheio de novidade aqui, ó. Ah, garoto. Ó, vou tocar pra vocês aí a música Terém das 11. Opa, beleza. Terém das 11. Valeu, hein, Dudu. Ô, Du, como é que você faz seu fechamento aí, que você falou que é negócio de youtuber? Fecha aí, É ué. verdade. Como é que é? Verdade. Como é que é? Bom, compartilhe, comenta, se inscreve no meu canal no YouTube, Dudu do Cavaco, ativa o sininho e valeu! Pessoal, é isso. Este foi o primeiro episódio do Voz e Vez. É só o início de tudo que nós temos aí pra mostrar, dos personagens, como o Léo falou, que o Instituto Mano Dal tem. São várias pessoas aí que podemos trazer. Eu, Dudu, vamos aí apresentar. Você quer apresentar comigo, Dudu? Quero sim, lógico, com certeza. Isso aí, pessoal. Agradeço muito por quem assistiu aí, né, este episódio. Agradeço a presença de vocês também. Pô, tamo junto. E vamos aí, né, para os próximos episódios, trazer mais pessoas, debater sobre diversos temas. Então eu espero que vocês nos acompanhem aí durante toda essa jornada. Valeu, pessoal. Não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos. Deixa o like, comente aí alguma sugestão, algum elogio que você deseja deixar aí pra gente. E é isso. Avante, Mano Dal. E fui!